Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 19 de março de 2020, o A Notícia de Frente está no ar. E hoje a gente tem o prazer da companhia do Haroldo Arruda Júnior. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos telespectadores da TV Vila Real. Um excelente dia a todos. Vamos embora. Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo Júnior. E, ao mesmo tempo aqui que eu cumprimento aqueles que nos dão a honra da companhia aqui e peço ajuda aqui aos telespectadores, né? Eu preciso da ajuda deles. Na minha frente, um professor, doutor, ao meu lado, a musa das musas, então não me deixem só. Manda Bom aqui, dia a ó. todos. Já manda o WhatsApp pra gente, então. O WhatsApp daqui, aí na sua tela, no cantinho da sua tela. Já anota, salva no celular e manda aqui para a Notícia de Frente. E vamos com o trânsito agora, imagens do trânsito através das câmeras da CEMOB. Vamos conferir aí qual que é a região. Temos aí a Miguel Sutil, né? Região ali da Miguel Sutil, a câmera também está bem ali, a Avenida do CPA. Isso mesmo, trânsito bem tranquilo. Aliás, o trânsito está muito mais tranquilo, né, Lúcio? O Lúcio nos falava antes de entrar, que ele geralmente sai por volta de 1h30, 1h40 aqui da TV Vila Real, do Grupo Gazeta, e sempre pega um trânsito muito intenso. As pessoas estão atendendo... Ontem foi diferente, né? As pessoas estão atendendo as autoridades de saúde. Sim. Isso é importantíssimo nesse momento, né? Ter esse alinhamento com o interesse do governo com relação à tentativa de contenção do avanço da contaminação do coronavírus. É exatamente isso. Até no final da tarde, início da noite, onde o trânsito costuma ser bem mais complicado, né, do que em outros períodos do dia. Ontem, por volta de 7 da noite, 6h30, entre 6h30 e 7 da noite, o trânsito ali da Avenida Miguel Sutil, um pouco à frente desse ponto aqui que as câmeras da CEMOB mostraram agora, era totalmente tranquilo, fluindo normalmente, né? Não estava travado, nada disso. Bom, eu quero abrir a Notícia de Frente. Claro que a gente vai falar de coronavírus. O Grupo Gazeta tem esse papel social, essa responsabilidade de informar o nosso telespectador, você aí do outro lado. Hoje a Notícia de Frente também vai falar disso, a gente vai falar daqui a pouco, trazer todas as atualizações aí a respeito do coronavírus no mundo, no Brasil e aqui no nosso estado. Mas agora eu quero começar o programa de hoje falando daquela mortandade de peixes ali na região do Telespires. A gente falou disso essa semana e a usina hidrelétrica em Sinop é multada em 12 milhões e tem a sua licença ambiental cancelada. A usina hidrelétrica de Sinop teve a licença ambiental cancelada na quarta-feira, ontem. A decisão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente impede as atividades de geração e transmissão de energia da usina, até que sejam adotadas medidas adicionais de segurança ambiental. O empreendimento instalado no Rio Telespires ainda foi multado em 12 milhões pela mortandade de 6, pelo menos, viu, gente? Porque pode ser muito maior esse número, 6 toneladas de peixe. E a gente viu isso há quase um ano atrás, essa cena igualzinha, né? Se repete agora, professor. E isso reforça, né, a meu ver, um entendimento prudencial por parte dos deputados, né, com relação àquele projeto 4.0. Porque, veja bem, era um projeto que precisava cientificamente ser mais aprofundado, estudado e aprofundado. Porque isso prova exatamente que o problema não está só na questão de proibição de pesca, né? É preciso que se tenha uma fiscalização. Quantas PCHs, quantas usinas dessas não temos no estado do Mato Grosso? E ninguém falou absolutamente nada com relação a isso, né? Você vê que a mortandade é gigantesca, né? E as pessoas estão preocupadas muitas vezes com o ribeirinho ali que está pescando, tentando proibir as pessoas. Então vamos estudar profundamente qual o impacto disso primeiro, esse é o pensamento dos deputados, para que a partir disso tome uma decisão mais assertiva. E voltando ao caso lá desse novo desastre ambiental lá no Rio Telespires, os moradores ribeirinhos lá, quem tem propriedades naquelas imediações, estão dizendo o seguinte: olha, não foram apenas 6 toneladas de peixes, não. Eles estão dizendo o seguinte: na primeira vez, na primeira tragédia ambiental que acabou ocorrendo por falta de observação das autoridades ligadas ao meio ambiente, observarem e cobrarem o que deveriam cobrar, na primeira tragédia ambiental lá,
a divulgação oficial é de que foram 13 toneladas de peixes. Os moradores lá da região, os ribeirinhos, estão dizendo o seguinte: dessa vez não foram apenas 6 toneladas, foi muito mais. E aí o seguinte, colocando aqui o outro lado dessa questão, a Sinop Energia, a dona lá da hidrelétrica, do empreendimento, alegou que devido ao movimento de uma unidade geradora, de número 2, em manutenção, percebeu que haviam peixes mortos no curso da água, mas que a possibilidade dessa ocorrência é prevista no período de operação e que isso, inclusive, estava previsto no licenciamento ambiental. Espera aí, é previsto ter uma tragédia que mata oficialmente 13 toneladas de peixes, depois é previsto também que na próxima tragédia a mortandade promovida lá pelo empreendimento oficialmente é de 6 toneladas, mas os ribeirinhos dizem que é muito mais. Isso é previsto? Isso é previsto na licença ambiental? E eles complementam. E eles deram essa mesma resposta do outro episódio há quase um ano aí, quando aconteceu de novo. E qual que foi o dado? Mais de 11 toneladas naquele episódio? No primeiro foram 13 toneladas, 13. Oficialmente, que foi dito, né? E aí, só complementando aqui, a empresa afirma ainda que havia notificado a SEMA do ocorrido e que já tomava as providências cabíveis. Quer dizer que ela sabia que ia acontecer isso, né? Os moradores ribeirinhos até estão dizendo o seguinte, que eles estavam, sim, tomando as providências cabíveis. Uma delas, sabe qual era, Nayara e professor Haroldo? Eles pegaram caminhonetes e estavam lá retirando os peixes mortos. Eu espero que não seja para tentar esconder, não é? Camuflar a situação. De repente, isso pode fazer aí parte do protocolo do licenciamento ambiental. Eles dizem aqui que a mortandade de peixes é prevista, mas vou repetir aqui o que eu falei no início da semana, quando eu destaquei esse fato aqui, me parece que na terça-feira, não é? Foi oferecido pelo Ministério Público um estudo do mais alto nível para a Secretaria do Meio Ambiente sobre esse empreendimento lá de Sinop. Não precisa. E é o seguinte, era com um especialista internacional, uma das pessoas mais reconhecidas no mundo sobre essa questão aqui de licenciamento ambiental, para se proteger o meio ambiente, conciliando aí com a atividade econômica. Aí falaram, olha, não precisa não. E era de graça. O Ministério Público ofereceu sem custo nenhum. Aí a informação que tem do próprio Ministério Público, né, do promotor, me parece que o nome dele é Joelson, né? Daqui a pouco eu vou confirmar o nome correto dele. Aí a SEMA diz, olha, não precisa. O empreendedor, ele vai oferecer também esse estudo para a Secretaria do Meio Ambiente. Quer dizer, quem vai promover o impacto ambiental vai oferecer o estudo do licenciamento ambiental. É isso, então? Bom, teve aqui o primeiro fato, aí deram uma multa de 50 milhões. Agora tem a segunda tragédia ambiental, dizendo que, os moradores lá dizem que a mortandade de peixes foi muito maior do que essas 6 toneladas que estão falando. E aí? E a empresa é multada só em 12 milhões? Na primeira foi 50 milhões, por quê? E agora só em 12? Por que isso? E tem um agravante aí nessa história toda, porque, veja bem, na medida em que uma empresa privada, né, como essa, emite uma nota dizendo que é assim mesmo, nós sabíamos que nós iríamos promover essa mortandade, ou seja, esse número enorme de peixes mortos, né, desde a concepção dessa usina, você tem uma certa conivência de órgão de governo, porque a SEMA tem que saber para liberar exatamente a construção de uma PCH dessa, de uma usina dessa que seja. Você tem técnicos responsáveis ligados ao meio ambiente que fazem todos os estudos necessários para poder fazer a implementação dessa usina. Agora, se a empresa declara exatamente que já sabia que isso ia acontecer com relação a essa mortandade, certamente existe conivência também de técnicos da SEMA, enfim, o que é simplesmente lamentável. E uma informação aqui da SEMA diz o seguinte, que além de suspender o licenciamento da empresa, o governo cobrou a implementação de planos de comunicação social e de risco
com vistas a informar e esclarecer aos órgãos de controle sobre os impactos causados pelas manobras. Agora que vocês estão pedindo isso? Agora que vocês estão exigindo essa transparência? Ou seja, depois que a casa caiu, vocês vão querer fechar a porta? Espera aí, não pode ser dessa forma, né? Não pode ser dessa forma. Esperaram e aí, demais, Lúcio. Aí o relatório e os autos elaborados pela Secretaria do Meio Ambiente, em forma SEMA, foram encaminhados aos Ministérios Público Federal e Estadual, Delegacia de Polícia, ou seja, depois, né? Depois de duas tragédias ambientais. Sim. Depois de duas tragédias ambientais e recusaram o estudo de um dos maiores especialistas nessa área. É preciso explicar muito bem por quê. Por que que recusaram? Por que que aceitaram o estudo do empreendedor, do empreendimento? E aí aconteceu, sabe por que está acontecendo isso aqui, professor? Pelo seguinte, eles tinham que ter retirado toda a vegetação da área que ia ser alagada. Só que não retiraram. Eles retiraram apenas 50%. Para quê? Para economizar. Olha a economia aí, ó. Olha os prejuízos, os reflexos da economia que o empreendedor fez. Quer dizer, se tivesse retirado toda a vegetação, não estaria acontecendo isso. Porque o que acontece é o seguinte, se decompõe, e aí o seguinte, e aí os peixes ficam sem oxigênio. E dessa vez não foram apenas os peixes de escama, os peixes de couro também. Mas, Lúcio, o que mais me preocupa, você veja bem, essa é uma usina em Sinop. Nós temos várias usinas no estado do Mato Grosso, eu não sei qual é a quantidade de usinas. Será que todas elas foram liberadas sobre os mesmos moldes, né? Com conivência, de certa forma, e com consciência, entre aspas, de que realmente iriam promover uma mortandade tão grande de peixes como essa acabou promovendo? Quer dizer, isso é muito mais preocupante. É um caso que aparece, nós temos muitas outras usinas. E aí a pergunta é o seguinte, voltando ao que você colocou no início aqui, a pergunta é a seguinte, para a Secretaria do Meio Ambiente. Os mesmos critérios que foram utilizados para liberar o licenciamento ambiental dessa usina hidrelétrica lá de Sinop, que já matou aí em torno de 20 toneladas de peixes, né? Por fazer o que não deveria ser feito, é o mesmo critério que estão utilizando para essas usinas hidrelétricas ao longo do Rio Cuiabá. Pois é, são essas várias pequenas centrais hidrelétricas, que aí é o seguinte, que interferem inclusive na região do Pantanal. Claro. Essa é a pergunta. Olha, agora às 6h13, vamos saber os destaques. Vamos começar com o seu destaque, Lúcio. Qual que vai ser ele? Vamos lá. Meu destaque aqui é sobre a AGER, a agência reguladora aí, dos serviços públicos essenciais. O presidente da AGER, o Fábio Calmon, pode ter que deixar o cargo, né? Ele tem um mandato de 4 anos, só que o governo agora está mudando o entendimento desse prazo aí, né? Ele assumiu o AGER quando o antigo presidente se afastou da empresa. E aí o entendimento naquele momento, né, há uns 2 anos, ou talvez até um pouco mais de 2 anos, o entendimento é de que o mandato dele seria de 4 anos. Agora, 2 anos depois, o governo mudou o entendimento. E é bom lembrar o seguinte, a AGER, sob a presidência de Fábio Calmon, partiu para cima dos empresários do transporte intermunicipal. Tem acusações pesadíssimas. Inclusive, dias atrás, ele disse o seguinte, ele até procurou a Secretaria de Segurança dizendo que estava sendo ameaçado de morte. Fez mudanças aí nesse serviço que é prestado à população. Os custos baixaram muito. E aí? Fábio Calmon vai ter que deixar a presidência da AGER porque está incomodando gente poderosa. E olha, essa gente poderosa tem tentáculos, porque eles estão aí há 20, 30 anos, as antigas empresas que operavam o transporte intermunicipal, essa gente poderosa tem tentáculos em diversos setores aqui em Mato Grosso. E olha, tentáculos fortes. É esperar o seguinte, que isso daqui
não seja uma decisão de caráter político. De repente, o seguinte, de puxar o tapete do presidente da AGER, porque ele está incomodando os poderosos, muito bem relacionados nas várias esferas de poder. Certo, daqui a pouco então a gente fala disso. E professor Haroldo, eu sei que seu destaque é coronavírus, mas já puxando aí para que você vai destacar, a gente viu que em São Paulo a prefeitura decretou que o comércio fecha as portas a partir de amanhã. E aí, preocupante. Como fica a economia? Pois é, porque é muito fácil você ser um servidor público, trabalhar em um poder, né, e ficar em casa. Eu não vejo problema nenhum nisso. O duro é o sujeito que tem uma padaria, tem um açougue, né, tem uma empresa. Né, que é autônomo. Que é autônomo. Realmente a situação é muito mais complicada. Vejam, por exemplo, a situação que passa hoje as companhias aéreas, né? As empresas ligadas à área de turismo, por exemplo, na Europa, estão completamente dilaceradas, né? E logo, logo teremos empresas aí em recuperação judicial. Eu vejo isso de forma natural. Então, esse colapso econômico causado pelo Covid-19, que é sem precedentes, sem dúvida alguma, é enorme, né? E algumas medidas já foram tomadas. Lá em São Paulo, houve uma sugestão, porque ele não pode impor, né? Uma sugestão justamente para os shopping centers para fazer exatamente para fecharem as portas, redução de horário. A informação que a gente teve é que foi assinado um decreto na decreto cidade. Mesmo. Na cidade de São Paulo, o Bruno Covas, o prefeito, assinou o decreto que ordena aí o fechamento das lojas a partir das de amanhã. Lojas. Das lojas. Houve do comércio, né? Do comércio, E então, aqui também, de certa forma, os shopping centers também fizeram uma redução de horário, né? Existe um shopping center que é ligado à rede BR Malls, que certamente irá seguir essa linha desses outros shopping centers lá de São Paulo, né? Mas a economia vem sentindo isso fortemente, até porque a indicação do governo federal, né, das autoridades de saúde, é para que as pessoas fiquem em casa. Então, naturalmente, você tem menos pessoas circulando e o momento é exatamente esse. Agora, como rever isso e como o governo, agora é hora de presença de Estado, né? De Estado exatamente estar presente e facilitar não só a vida do contribuinte, mas sobretudo também do empresário com relação aos impostos. Me parece que os impostos federais, já houve uma certa suspensão desses impostos, dessas taxas de impostos federais. Aqui no estado de Mato Grosso, existe uma tentativa, inclusive por parte da Assembleia Legislativa, de pedir uma redução, já houve esse pedido por parte da Assembleia Legislativa, a redução do ICMS para produtos que estão no combate direto ao coronavírus, como máscara, como álcool gel, né? Mas me parece que o governador Mauro Mendes vai vetar esse projeto. Então, é muito delicada a situação e a gente não tem uma certa projeção. Mas ele vai lá em Brasília pedir para não pagar a dívida da União, é isso? Pois exatamente. Né? Então, chegar exatamente. É um sinal trocado, né? Sinal trocado, né? O que é simplesmente lamentável. Agora, com relação a essa crise, inclusive eu disse isso ontem no Cidade Alerta, toda crise, ela possui 3 elementos. Isso é muito importante para você que está nos assistindo no programa Notícia de Frente. O primeiro elemento é que toda crise tem uma solução. Toda crise tem um tempo de validade e toda crise tem um aprendizado. Esses 3 pontos são fundamentais. Então, nós vamos passar por esse problema, por esse momento de turbulência, né? E exatamente como é que a gente faz para passar nesse momento e como é que se faz uma recuperação econômica é que eu vou falar no meu destaque. Certo, olha, eu quero ir aqui para o WhatsApp, para a participação dos nossos telespectadores no início dessa manhã. O WhatsApp é aí no cantinho da sua tela, já anota, já salva no celular, notícia de frente, WhatsApp. Vamos aqui, então, à tela? Bom dia. Em relação a mais essa tragédia, cabe dizer, muitos pescadores são presos por muito menos. Deveria prender também os dirigentes e responsáveis dessa hidrelétrica e serem obrigados a repovoar os rios, além da multa que nunca é paga. Aliás, seria bom ver se já pagaram a multa anterior. E parabéns bem aí colocado. pelo destaque, né? Realmente. Bom dia, é isso que o governo quer, votar o cota zero mais as hidrelétricas. É o pior de tudo isso, Lúcio, diz o telespectador aqui.
Tem mais gente participando aqui com a gente. Ó. Bom dia, Nayara, a todos. Ainda não vi o decreto do governo e prefeito para ajudar na economia da capital e do estado. Será que vão ajudar? É o Heraldo Duarte. Heraldo, a gente tem matéria aqui na Notícia de Frente sobre isso e é destaque também do professor Haroldo, aí, a economia diante desta pandemia e o que os governos podem fazer para ajudar a população. Tem mais gente participando. Quem pegou coronavírus se curou e se curou, pode pegar novamente? Olha, não tem nada aí concreto sobre isso. Como eu disse já aqui na Notícia de Frente, é tudo muito novo, é um vírus novo. A taxa de, então existe um desconhecimento também a respeito desse vírus, se pode ou não pegar, o que vai acontecer com a pessoa, por exemplo, a longo prazo. A gente tem como exemplo a Zika, né? Sim. Que as pessoas não sabiam que os bebês poderiam nascer com microcefalia até que começaram a nascer, ou seja, foi algo que se descobriu depois de 9 meses, exatamente. Depois de um tempo. Na verdade, esse vírus influenza, o corona, o influenza, ele é muito conhecido, né? Ele é um desdobramento, sobretudo, da gripe espanhola, em 1918, que matou entre 50 a 100 milhões de pessoas. Só que naquela época o contexto era muito diferente do nosso hoje. Naquela época nem antibiótico tinha. Então, mas ele é um desdobramento, ele vem sofrendo mutações, né? E vem ficando cada vez mais forte, de certa forma. Então, a taxa de transmissibilidade é muito alta desse vírus, né? Mas a taxa de mortalidade é pequena. E essa história de que, porque ele só está vitimando pessoas idosas, isso aí é balela, viu? Né? Os jovens estão morrendo, crianças morreram na China por conta do Covid-19. Mas numa escala muito menor, pequena. Muito pequena, né? muito Porque pequena. os mais afetados são esses grupos sem de dúvida, risco, né? Grupos de Pessoas risco. com idade avançada, Isso. diabetes, né? Exatamente. Além de outras, né? A pessoa com a saúde Problema debilitada. respiratório. O que a gente pode de trazer de alento justamente para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, a China já está com a vacina, de certa forma, desenvolvida, já fazendo testes, Israel da mesma forma, Estados Unidos da mesma forma, né? Então, isso aí dos próximos dias, existe um período para que essa vacina possa ser desenvolvida, até para que não haja nenhum tipo de reação com relação à liberação. Nos Estados Unidos tem o FDA, que exatamente monitora tudo isso, né? Então, nos próximos meses, teremos, claro, aqui no Brasil, um pico, né, de pessoas contaminadas. Ontem, por exemplo, não teve mais nenhum caso na China de registro de pessoas comunitário. Né? Olha, já é um sinal. Claro, e é uma boa notícia para a gente, claro. Nos dá esperança. E eu recebo aqui a nossa editora, a nossa chefe aqui mandou, olha, a matéria do dia... Gostei do chefe. Do chefe, porque, né? Senão depois, Sem aquela expressão, por favor. A matéria do dia 27/2 e traz aí uma resposta, talvez, a essa pergunta do telespectador. Mulher pega coronavírus pela segunda vez no Japão. É uma mulher que trabalha como guia de ônibus de turismo no Japão, pegou o novo coronavírus por 2 vezes. A informação foi divulgada pelo governo da província de Osaka, no oeste do país. A mulher, que teve por volta de 40 anos, fez o teste pela segunda vez no dia 26 de fevereiro, após ter dor de garganta e dor no peito. E aí foi atestada com o coronavírus novamente. Deixar claro que num país como o nosso, subdesenvolvido, o problema não é pegar o coronavírus ou pegar qualquer tipo de doença. O problema é a forma que você vai tentar tratar isso. Isso é muito importante, né? Porque o sistema nosso de saúde, ele é muito precário. Cada pessoa, uma pessoa que pega um coronavírus como esse, um Covid-19, como ele afeta diretamente o aparelho respiratório, ele precisa de um aparelho mecânico para respirar. Então, se você tem, por exemplo, essa situação do Brasil, né? Se você tem 40 casos de Covid-19 positivos, Lúcio, tá? E tem 10 máquinas de respiração mecânica, 30 vão morrer. Essa é a realidade da Itália. A Itália hoje vive exatamente isso. Você tem 50 casos, 100 casos, tá? E 50 máquinas de respiração. Eles estão priorizando as máquinas de respiração para os jovens, estão largando os idosos. Porque, definitivamente, o médico tem que optar por como é que ele vai fazer. Essa é a real situação lá. Então, existe a preocupação com o Brasil exatamente nesse sentido. Quantos aparelhos respiratórios mecânicos existem hoje em Mato Grosso? Eu não sei. Mas se você tem uma pandemia, se você tem uma demanda muito grande, você tem problema. Porque é um aparelho para uma pessoa, né? E outra, essa pessoa, ela contaminada... É por isso que foram suspensas
as cirurgias eletivas, que é o seguinte, por conta da máquina. Que é para reservar Isso. as UTIs para esses futuros pacientes do coronavírus Exatamente. que vierem a contrair a doença. Uma vez atestado positivo... Porque é lá na UTI que Sim. tem a respiração mecânica. Sim. Não é isso? Ou seja, é o que todo mundo conhece como entubar o paciente. Entubar o paciente. Ele fica entubado de 20 a 25 dias. Você pensou, você com equipamento de respiração mecânica, 20 a 25 dias por conta disso? Um aparelho por pessoa. Você tem 200 casos, 50 aparelhos. Esse equipamento aí, por exemplo, ele é entubado por quê? Porque a máquina vai exercer a função Isso, do pulmão. do pulmão. Certo. Essa é a realidade. Pois é, daqui a pouco a gente volta a falar mais de coronavírus, até porque é a Itália que deixa a gente estarrecido. O professor Haroldo falou aí dos dados da China, né, de que não teve mais contaminação local comunitária. Mas, em contrapartida, a gente tem um dado assustador da Itália, que só num dia 475 mortes Isso foi ontem. Ontem. Foram registradas por conta do coronavírus. E a última atualização aqui do nosso país, 529 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, em 20 estados e também no Distrito Federal. Daqui a pouco a gente fala mais deste assunto, porque agora, Lúcio... E olha, né, só reforçando e complementando a sua informação, né, me parece que o crescimento aí foi de 200 casos num espaço aí, se foi um pouco mais do que 24 horas. Eu vou colocar, para não correr rápido o risco de cometer nenhum equívoco aqui, 36 horas. Tinham 300. Sim. Agora são 500 e quantos? Pouco, 520 que você falou? 529 casos. 529. 529. Aí teve aquele estudo que nós falamos aqui ontem, né? Um estudo lá da Fiocruz e da PUC do Rio de Janeiro, onde eles, baseando-se, né, estudando o surgimento dos casos de coronavírus, não só aqui no Brasil, mas em outros países, eles fizeram uma projeção de que daqui 8 dias serão 5 mil casos. É isso. Sim. Um estudo científico. A projeção para o Brasil de 5 mil a 8 mil casos. No pior cenário, mas num cenário mediano, seria aí em torno de 4 mil casos, daqui 8 dias. Nós estamos basicamente entrando num período de turbulência, que é o período pior, né? Mas o pico é final de abril, pelo menos eu estou apenas repassando de especialistas que me passam informação e eu acabo, né? Final de abril, começo de maio. Essa informação, inclusive, foi trazida pelo próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, isso, né? Na última terça-feira. Foi divulgado Isso. Na última terça-feira. Isso, né? E aí, a partir disso, você tem já uma certa estabilidade, né? Mas o momento teremos dias difíceis. Agora, o importante hoje, né, é a orientação para a população. Né? Quer dizer, tem que se evitar, né, se dar qualquer contribuição para gerar pânico nas pessoas. Né? Claro. Mas é preciso orientação, é grave combater o problema. As fake news. É grave o problema. Todo mundo tem que levar a sério isso, mas tem que se evitar o pânico, porque ele não ajuda. A não necessidade de essa correria em mercado, né, para fazer compras, né, de estocar alimentos, isso não tem necessidade nenhuma. Pelo contrário, você desequilibra a economia quando você faz isso, porque você acaba deixando de oportunizar aquele que tem menos condições financeiras de ter o pouco que ele consome diariamente. E ontem nós tivemos uma comprovação seguinte, de que é grave, essa situação, muito grave, é grave no mundo todo. No mundo todo. E vai ficar grave aqui também, pelo que dizem os próprios especialistas aí da saúde pública. Ontem ficou comprovado o seguinte, que olha, não tem histeria nenhuma não. Não tem histeria. Tanto é o seguinte, teve a entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a utilizar esse termo, né? Olha, tem que parar com essa histeria, não é isso? A mídia está criando muita coisa. Não está criando. Quer dizer, a mídia está noticiando. Tanto é o seguinte, que o presidente e os ministros se sentaram à mesa para a coletiva usando máscaras. Quer dizer, então é o seguinte, não se pode de um lado, não se pode gerar o pânico. Mas do outro você... No outro também não pode dizer, olha, isso aí é uma marolinha. Então vamos, já que você tocou na questão dos ministros, e claro que a gente não pode deixar de falar do panelaço que aconteceu.
Dois, um pró Teve um e mais outro, forte e um mais fraco, sim. né? Do panelaço que aconteceu ontem em algumas cidades aí. Vamos conferir primeiro o panelaço contra o governo, que repercutiu nas redes sociais e houve uma bateção de panela, buzinas em bairros das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Niterói, Florianópolis, Belo Horizonte, Fortaleza e Porto Alegre. A movimentação semelhante aconteceu também na noite de ontem. Aí o pessoal convidou aí esse panelaço e usava a hashtag, né, panelaço Jair Bolsonaro. A gente tem aí algumas imagens que vêm da CNN Brasil do que aconteceu aí nesse panelaço. E olha, Lúcio, meia hora depois foi marcado um panelaço a favor do governo. Só que aí não era panelaço, era buzina, vuvuzela. Muita gente colocou o hino nacional para tocar aí de suas casas e também foi registrado em algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia. Então, foi já a movimentação pró-Bolsonaro. Pelo que não sou eu que estou falando, tá bom? Mas podem mandar o WhatsApp. Pelo que a própria imprensa nacional divulgou, o primeiro panelaço, ele foi de uma intensidade, né? Fez muito mais barulho do que o outro panelaço. O primeiro, o das 8h30, foi contra o governo. Né? O das 9 da noite foi a favor do governo. E esse das 9 da noite foi até divulgado lá na coletiva do presidente Jair Bolsonaro. Isso mesmo. E outra coisa que também suscitou muito mal, viu, professor e Lúcio, foi a fala de Eduardo Bolsonaro. Ele que disse o seguinte: a Embaixada da China rebateu aí a fala de Eduardo Bolsonaro. Ele que disse que acusou sem provas o país asiático de ter omitido informações sobre a pandemia do novo coronavírus. E a Embaixada, através do Twitter, respondeu aí ao filho do presidente. Falou o seguinte: tem aqui o Twitter, Bolsonaro SP, né, que é o Twitter dele. As palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiar. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, um vírus mental que está infectando a amizade entre os nossos povos, disse aí a Embaixada da China. E ainda completou, viu? Lamentavelmente... Esse texto é da Embaixada Chinesa? O vírus mental é da Embaixada Chinesa. Da Embaixada Chinesa. E ainda completou, viu, no Twitter, Lúcio e professor Haroldo, a Embaixada disse ainda mais. Deixa eu ver se eu carrego aqui o Twitter da Embaixada. Disse aí, ó, não está carregando, mas vamos lá. Lamentável, você é uma pessoa sem visão internacional, sem senso comum, sem conhecer a China nem o mundo. Aconselhamos que não corra para ser o porta-voz dos Estados Unidos no Brasil, sob a pena de tropeçar feio. Aí marcou Rodrigo Maia, marcou aí a Câmara dos Deputados e, enfim, essa foi a resposta da Embaixada à fala infeliz do deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo que o país asiático teria escondido aí dados sobre a pandemia, olha, que prejudicou o presidente já disse por várias vezes, são terríveis, infelizmente, são completamente desmedidos. Não, são desmedidos, sem limite, sabe? Tudo. Mas tem um ponto positivo no estudo. Mas o descrédito no Jair Bolsonaro, existe já um descrédito mesmo, né? Principalmente por conta da última manifestação, em que ele poderia ter evitado, em meio a uma crise, né, de saúde mundial, que é a questão do Covid-19, coronavírus, na fala dele, né, pública, que ele diz, ele poderia muito bem dizer o seguinte: olha, eu não vou nessa manifestação por conta disso, por conta do coronavírus, vamos cancelar essa manifestação. Não, ele fez completamente ao contrário, ele foi na manifestação, pegou na mão de todo mundo, abraçou todo mundo, quer dizer, sabe, ele como presidente da República, né, isso não pegou bem. Agora tem um ponto positivo aí nisso tudo, né? De um lado aquilo que é negativo, né? O mau exemplo que é dado. Agora tem um ponto positivo aí, né? Que ficou caracterizado nessa coletiva de ontem. O Palácio do Planalto recuou. O presidente da República, o Jair Bolsonaro, passou ontem uma outra mensagem. Ele quis dizer o seguinte: ele voltou a repetir o termo histeria, mas ele já colocou o seguinte: eles já estão entendendo, felizmente, de que é um problema gravíssimo. Tanto é assim, tanto que houve o recuo, que eles estão pedindo, a Câmara Federal já aprovou a calamidade pública no país. Sim. E agora falta a aprovação
do Senado. E esse pedido foi de quem? Esse pedido foi do próprio governo. E aí, se não fosse algo tão sério, o governo iria fazer esse pedido no decreto aí, decreto não, para aprovar a calamidade pública lá no Congresso para poder Nacional. injetar 5 bilhões, né? Exato. Né? Olha, vamos para o intervalo. Na volta a gente vai falar aí do decreto do governador Mauro Mendes e também do prefeito Emanuel Pinheiro para combater e prevenir a população contra o Covid-19. A gente já volta, agora são 6 horas e 36 minutos. Voltamos com a notícia de frente, agora às 6 horas e 38 minutos. E olha, vamos falar agora das medidas do governo e da prefeitura. O governador Mauro Mendes anunciou novas medidas, primeiro começando com o governo do estado, de contenção ao coronavírus. O anúncio foi feito na tarde de ontem. Confira. A coletiva aconteceu através de videoconferência, justamente para evitar contato e aglomeração de pessoas, que é uma das formas de prevenção. O governador do estado, Mauro Mendes, anunciou novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. Uma delas relacionada ao atendimento médico de pacientes no interior do estado, que agora vão contar com uma UTI aérea, que é uma unidade especial da polícia. Além disso, o transporte público também foi uma das preocupações. O decreto autoriza a suspensão do transporte intermunicipal pelas empresas. E quanto ao transporte público municipal, a determinação é que as concessionárias fiquem responsáveis pela limpeza desses veículos. Tudo será fiscalizado pela AGER. Nós também determinamos que a Secretaria de Planejamento ela vai poder fazer um enquadramento em grupos de risco, né? Ela vai preparar, de hoje até sexta-feira, uma portaria que vai ser aprovada pelo Gabinete de Situação, que servidores em grupos de risco, conforme o Ministério da Saúde, eles deverão ter um tratamento especial, né, na sua jornada de trabalho. Nós também, é importante frisar que nós definimos que, a partir de agora, esse gabinete de situação ele vai se reunir 3 vezes por semana, será toda segunda-feira às 10 horas, quarta-feira às 10 horas, sexta-feira às 10 horas, nós teremos um dia sim, um dia não, uma reunião específica de todos esses secretariados, junto comigo, para que nós possamos, em tempo real, ir acompanhando as medidas necessárias, atualizando, para que nós possamos fazer o enfrentamento, sob o ponto de vista da saúde pública e, concomitantemente, o enfrentamento das consequências econômicas desta modificação na atividade econômica brasileira e internacional, que eu acredito que todos estão acompanhando, e isso poderá trazer consequências, certamente trará consequências na arrecadação do Estado de Mato Grosso e na própria prestação dos serviços públicos que nós estamos fazendo dentro da nossa sociedade. O governador ainda falou sobre o fechamento da fronteira com a Bolívia para evitar a entrada de pessoas que estejam contaminadas. Segundo ele, isso é papel do governo federal e o Estado não pode interferir. Ele ainda descartou o fechamento do comércio em função dos casos suspeitos de coronavírus e reforçou que no estado não há casos confirmados da doença e sim 25 notificações suspeitas. 4 casos em Araputanga, 2 em Aripuanã, 1 em Cáceres, 1 em Campo Novo do Parecis, 1 em Campo Verde, 6 em Cuiabá, 1 em Ipiranga do Norte, 1 em Lucas do Rio Verde, 2 em Nova Chavantina, 4 em Rondonópolis, 1 em São José do Rio Claro e 1 em Sinop. Aqueles 2 casos que já foram devidamente veiculados na imprensa como definitivos casos confirmados, ainda estão no nosso radar esperando a contraprova para serem confirmados pelo governo do estado. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde, a partir de hoje, já está alterando o status para se classificar um caso suspeito
deve-se ampliar de forma substancial no país, no estado de Mato Grosso, já que todos os cidadãos que porventura passarem por algum território já com casos confirmados serão considerados pacientes casos suspeitos. Outro ponto reforçado pelo governador é que não há motivo para pânico e que as medidas que impeçam o avanço do coronavírus estão sendo feitas. As pessoas devem investir nesse momento na prevenção. Fazer os cuidados higiênicos mais básicos, que a proteção, se a pessoa tiver alguma situação de queixa respiratória, tosse, alguma coisa, tentar se proteger para não espalhar essa tosse, esses motivos nas pessoas. Ficar restrito em casa, na medida do possível. Usar a lavagem da mão como uma ferramenta para diminuir o contágio viral. A lavagem das mãos ela é importante, isso já foi colocado. A lavagem bem feita com água e sabão, qualquer sabonete de casa, qualquer detergente que você tem, lavar bem as mãos é suficiente. Nós fazemos isso dentro do hospital, então não fiquem preocupados com isso. No Ministério da Saúde nós fazemos há anos no hospital. Nós lidamos com pacientes que são graves, que contaminam. A gente vai, lava a mão com água e sabão bem lavado, é suficiente. Então, o álcool gel é um cenário também importante, é uma medida adequada, mas não precisem ficar preocupados. Se eu não tiver álcool gel, não vou ter... Não é isso. Tenham paciência. A falta de álcool gel não vai mudar o cenário de risco para a gente. Olha, antes da gente comentar aí as medidas do governo, vamos para as medidas também da Prefeitura de Cuiabá, que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, publicou mais 2 decretos para enfrentar a pandemia do coronavírus. E um deles está relacionado ao funcionamento dos órgãos municipais e outro sobre serviços delegados de abastecimento de água. Vamos conferir. A edição das novas medidas para auxiliar no enfrentamento do Covid-19 foi anunciada pelo prefeito Emanuel Pinheiro durante uma live nas redes sociais, a exemplo de outras autoridades e seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde. As coletivas serão transmitidas pela internet, evitando o contato pessoal e aglomeração de profissionais da imprensa. No primeiro decreto, Emanuel Pinheiro destaca a suspensão das aulas na rede municipal do dia 23 de março até o dia 5 de abril, mas afirmou que 18 mil crianças carentes não ficarão sem a merenda. Então isso cortou o nosso coração, tocou fundo na nossa alma, por isso, respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde, determinamos a suspensão das aulas a partir do dia 23. O atendimento dos serviços nos centros de referência da assistência social será feito de maneira individual. No restaurante popular, serão atendidos por vez grupos de no máximo 50 pessoas. As feiras livres devem continuar, mas com no máximo 100 pessoas. Servidores públicos que viajaram para áreas com transmissão local devem trabalhar em casa durante 14 dias, antes de voltar ao setor onde estão lotados. O decreto também suspende a cobrança de taxas de vistorias para táxis e motoristas de aplicativos durante 90 dias, isso a partir do dia 1º de abril. Outros artigos do decreto também regulam as mudanças do transporte coletivo. E as estações de ônibus Alecate, Ipiranga e Bispo Dom José também serão devidamente higienizadas periodicamente, no mesmo dia, frequentemente, no mesmo dia, sob a responsabilidade da MTU, que é a Associação dos Empresários do Transporte Coletivo, sob a coordenação e a normatização da CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana. O segundo decreto da Prefeitura atinge a empresa que é responsável pelo abastecimento de água na capital. Fica proibido a suspensão, ou seja, o corte de água em qualquer residência de Cuiabá pelos próximos 60 dias. A medida já vale após a publicação do decreto. No entendimento da Prefeitura, o abastecimento de água é uma garantia para a higiene e a prevenção contra o coronavírus. E a principal medida mais eficiente é exatamente a higiene pessoal, a prevenção de contaminação do coronavírus. A principal medida, a mais importante, é a higiene pessoal, principalmente lavar as mãos, lavando as mãos com frequência. Então, com isso, não podemos permitir que o corte de água, que é um bem essencial à vida e à saúde pública da população, principalmente nesse momento excepcional que
que é um momento de pandemia, um momento de surto de pandemia, não podemos expor a população cuiabana a tamanho risco. Por fim, o prefeito fez um apelo para os cuiabanos se cuidarem e manterem a calma perante a pandemia. Como eu tenho dito, Deus sempre esteve ao lado de Cuiabá e da nossa gente cuiabana. E não nos faltará nesse momento e com muita fé em Deus, com muita seriedade, com muita serenidade e com muita atenção, vamos superar mais essa adversidade, mais essa turbulência e que será temporária e passaremos por ela. Um grande abraço a todos. Então, essas foram as medidas tomadas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Isso já responde, claro, vocês vão comentar agora, um telespectador tinha mandado mais cedo falando da opinião da bancada sobre as medidas do governador. Vamos colocar aqui na tela, por favor, a mensagem dele? Bancada, o que vocês acham que o Mauro Mendes... Como que o Mauro Mendes está lidando com a questão do coronavírus? Vocês concordam com ele em não reduzir ou suspender a jornada dos servidores, como fez o TJ, Ministério Público, Defensoria e TCE? Então dá também para responder o telespectador aí. Tem uma posição também do governo federal, né? O governo federal já está aí querendo fazer o seguinte: ele concorda que a jornada do trabalhador pode ser reduzida pela metade e o salário também. Lá no governo federal tem já uma posição, não sei se já consolidada, mas pelo menos numa discussão bem avançada. Qual que é a função do Estado? Preservar o máximo o bem-estar da população, né? Então, eu acho assim que falta um pouquinho de sensibilidade por parte do Estado nesse momento, né? De poder realmente contribuir de forma significativa para que as pessoas possam enfrentar essa situação que é um problema de interesse mundial, sem dúvida alguma, né? Em todos os sentidos, não só do cidadão em particular, do servidor em particular, mas do empresário também. Agora é que o Estado não pode ter essa visão de, vou perder receita. Esquece isso, Nayara. Esquece isso. O foco agora é tentar minimizar a situação e fazer com que as pessoas tenham condições de sobreviver e passar por essa turbulência. Então, o Estado tem que estar presente agora, tem que definitivamente ajudar as pessoas, ajudar os empresários, para que os empresários que já estão em situação difícil... Já estamos no seu comentário, né? Já estamos no meu comentário, né? Que já estavam passando por uma situação muito complicada, com relação aos impostos, com relação ao aumento da alíquota do ICMS, isso ficou claro. Tivemos aumento aí no comércio de até 30% a 40% em produtos farmacêuticos, em materiais de construção. E agora está enfrentando uma crise dessa, porque as pessoas estão em casa, você tem uma redução no consumo, isso vira uma bola de neve, um efeito cascata gigantesco, e o governo não pode apenas dizer o seguinte: olha, vamos agora ajudar na prevenção, mas você lá, eu aqui. Não é assim. Tomemos como referência, por exemplo, o que é que foi feito na Coreia do Sul, que definitivamente bloquearam o vírus, resolveram o problema de forma clara. Mas lá é muito mais fácil também. Não é só questão de muito mais fácil, é questão de cultural. Por isso mesmo, por conta da cultura, dos hábitos que a população tem, diferente da nossa. Nayara, eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar muita gente incomodada, como me chamaram até de louco lá atrás. Me chamaram de louco, né? Bobagem, lá em 2014. Bobagem. Falei, gente, eu acho muito mais importante um país como o nosso, que não tem educação com qualidade, que não tem saúde com qualidade, ao invés de construir arenas bilionárias de futebol, gastam aí 200 milhões, 300 milhões em campo de futebol. Imagine se nós tivéssemos esse dinheiro investido em hospitais, construção de hospitais, investimento na área de saúde de forma pesada, na área de educação de forma pesada. Mas não, entendeu? O Brasil é só festa. É só festa. Aí quando você vê com um problema desse, né, fica esse desespero, essa histeria para todo lado, porque não tem estrutura de saúde. Na Coreia do Sul, o que aconteceu? O governo pegou um para um, falou: Nayara, você teve contato com alguém que veio da Itália? Não. Então está aqui o seu álcool gel, está aqui o seu kit de prevenção. Lúcio, você teve contato com alguém que veio da Itália? Tive. Então, fazer exame em você, daqui a 4 horas está pronto esse exame. Foi one to one, um para resolver o problema. Aqui não tem condições de fazer isso.
O Estado precisa hoje dar condições. Não tem condições nem de seguir, professor, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é de fazer o teste em todo mundo. Exatamente. Está entendendo? Lá você tem quase 100% de pessoas já fizeram o teste do Covid-19. Nos Estados Unidos conseguiram fazer com 40% das pessoas, 40%, 50% das pessoas. Aqui você não tem condição de fazer o teste, quer dizer, a situação é extremamente difícil. Aí fica o governo de um lado dizendo assim, olha, vamos prevenir, gente, vamos prevenir. Mas nem álcool gel, nem alíquota, diminuir a alíquota de ICMS para álcool gel, para máscara, para facilitar, para fazer com que as pessoas tenham acesso exatamente a esses produtos, não tem, Lúcio, porque tem medo de perder a arrecadação. A Assembleia Legislativa mandou 2 projetos ao Executivo, aprovou e mandou para o Executivo exatamente isso, para redução do ICMS desses produtos que estão na linha de frente do combate ao Covid-19, né, para que possa facilitar aos empresários e as pessoas terem acesso ao álcool gel e acesso à máscara. Provavelmente o governo vai vetar, porque não quer perder a arrecadação. Não, mas ele fala... Muita calma nessa hora. Ele fala o seguinte, olha, tá entendendo? É vício de iniciativa. Vício de iniciativa. Bom, vício de iniciativa. É só para traduzir melhor isso. Aqui o seguinte, a Assembleia Legislativa, né, o Parlamento, não pode aprovar matérias que, de alguma forma, gerem despesas ao governo ou diminuam o que ele arrecada. Agora o governo tem que unir todos os seus esforços, né? Sabe aqueles esforços todos que ele tem, por exemplo, né? de aumentar o orçamento para fazer aumentar o número de vagas de desembargadores, né? Gastar 18 milhões de reais, aqueles esforços que tem para poder aumentar a verba indenizatória de um monte de gente, entendeu? É esse esforço que o governo tem que ter agora para ajudar a população e ajudar o empresário. É agora que tem que ter participação do Estado. Porque não adianta você ser Estado apenas para cobrar imposto. A população está aí. O Estado tem que montar um Estado responsável na área, tem que montar pontos de distribuição de álcool gel, de máscara para a população, para as pessoas. É assim que o Estado tem que estar presente, para preservar a população de todos os sentidos, mas não. Está nessa conversa aí, olha, vocês ficam em casa, está entendendo? Vocês compram o seu álcool gel, quem tiver condições bem, quem não tiver, amém, está entendendo? Mas a situação é difícil, nós vamos ficar aqui, mas vocês vão continuar pagando os impostos que são necessários para que o Estado possa. Pelo amor de Deus. Então, eu quero um Estado que agora realmente seja partícipe, esteja presente na vida do contribuinte, né? Ajudando o contribuinte a tentar sobreviver, até passar por esse momento de turbulência que realmente é muito complicado e precisa da presença do Estado, principalmente das pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes, né? Sem dúvida alguma. Agora tem um outro lado aí, né, professor? A quebradeira vai ser geral, viu? Um lado é o lado do governo, né? É o lado do governo. O governo diz que por vício de iniciativa, né? O que se informa aí, né, é que o governo pode vetar aquilo que a Assembleia aprovou, dessa diminuição aí, a isenção de impostos aí para esses produtos, aí, ou pagar menos, né? 7%. ICMS, pagar 7% sobre esses produtos aí que podem ser utilizados no combate ao coronavírus. De outro lado, a Secretaria de Fazenda quer solicitar ao governo federal a suspensão lá do pagamento das dívidas do Estado com a União pelo prazo de 1 ano. E aí tem um outro lado ainda, mais um lado. É o lado seguinte, você falava aí do álcool gel, falava das máscaras, né? Aí é o seguinte, aí tem comerciante aí, são várias e várias denúncias. Gente, é o seguinte, quanto que era o vidrinho do álcool gel, né? R$10. Isso aí mesmo. É isso? R$10 foi para 70. Eles estão vendendo a R$75. R$75. Aquele maior R$17,50, aquele que você aperta, né? Que é esse que a figura que está vendendo, né? Esse indivíduo que está vendendo o álcool gel a R$75 não está olhando lá para o sofrimento e para a apreensão da população. Esse indivíduo aí, ele merece ser chamado de comerciante? Não, não. Ele faz parte da bandidagem. Porque é o seguinte, porque se aproveitar, né, para usurpar em cima, né, do sofrimento das pessoas. Exatamente. No Ceará, uma dona de farmácia já foi presa, viu? Mas tem que prender mesmo. Porque o álcool em gel pequeno custava R$1,99 e ela subiu para R$11,99. Tem que prender porque é o seguinte, porque quem faz isso é criminoso. Quem faz isso é bandido. Isso.
Se de um lado você tem um personagem como esse, né, que é um bandido, sem dúvida alguma, porque ele está cobrando uma coisa que é R$10, e oportunista, né? R$75. Do outro lado, Lúcio, graças a Deus, nós temos também empresários que estão ajudando. Tá? Que estão ajudando. Estão doando mais de R$1 milhão justamente para poder ajudar. É isso que o governo do estado precisa fazer. Você está entendendo? O governo do estado precisa ajudar para poder facilitar e tentar melhorar a condição das pessoas que estão sem condições. Vamos aqui ao WhatsApp, professor Lúcio. Bom dia, bancada. Tem até empresa em Cuiabá demitindo funcionários e dando férias para outros. Isso é muito grave. E como vão ficar as pessoas desempregadas? Sem emprego, você não tem como fazer o empréstimo, por exemplo. Tem mais participação aqui, o pessoal falando. Exatamente, o Brasil quer mais festa e depois querem reclamar que o poder público não tem verba. Cultura ruim. Rafael Porto, do Cristo Rei. Foi o que eu falei, o Rafael está só reforçando o que eu disse. Se a mentalidade do Brasil fosse uma mentalidade voltada exatamente para pilares estruturais de uma sociedade, que é educação e saúde, nós não teríamos uma situação tão frágil como nós temos hoje com relação ao enfrentamento de um problema desse. Mas lá na China também morreu muita gente, professor. Mas é diferente. Morreu muita gente. Muita gente. Por exemplo, lá é o seguinte, eles tiveram que construir o hospital, eles não tinham essa estrutura. Pelo seguinte, porque esta pandemia não teve como ser prevista. Se não teve como ser prevista, não dava para ser planejado. É isso? Então, porque é o seguinte, em nenhum lugar do mundo vai ter instalação hospitalar, UTI, né? Unidade de terapia intensiva, por um volume tão grande de doentes num período tão curto de tempo. Concordo o seguinte, que diminui o problema, a saúde é tratada assim com desprezo, né? Sempre foi tratada com desprezo. A gente vai ver o seguinte, o tamanho do desprezo daqui a pouco aqui, né? Nós vamos ver aqui um bicho, né? Não tem nada a ver com o coronavírus, né? Né? Vamos ver um animal, né? Tem gente que corre desse animal, né? Pula em cima de cadeira, mas ele estava numa unidade de saúde. Eu não vou detalhar aqui, porque a Nayara daqui a pouco ela vai chamar isso aí para envergonhar um pouco mais a sociedade. Vamos só a mais algumas participações. Neste momento de pandemia, tem que reduzir o horário de trabalho e o salário dos funcionários públicos, porque a arrecadação vai cair com certeza. E precisamos de dinheiro para a saúde nos próximos 10 anos. E nunca mais falar em RGA. O nosso telespectador fala. E tem crítica aqui, viu, Lúcio, professor, porque a gente tocou aí no panelaço que foi feito contra o presidente e também no que foi feito a favor. Lúcio e bancada do ANF. Não esquecer que Jair Bolsonaro foi eleito por menos da metade da população, somando os votos nulos e brancos. Então pode ter panelaço, pinicaço, que a crítica é normal e algumas vezes justa. Só que compra de deputados, senadores e a grande mídia acabou. E aí tem mais alguém falando, deixa eu ver se eu acho aqui, também falando aí da questão do presidente Jair Bolsonaro. Aqui, panelaço é fichinha perto das manifestações do último dia 15 de março. A população foi às ruas demonstrar descontentamento com Rodrigo Maia e Alcolumbre, que são letais à democracia. Não, toda manifestação ela é legítima, né? Só não pode o seguinte, tem que manifestar contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Tem que manifestar contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está com o coronavírus? Tem que manifestar, sim. Agora, só não pode jogar a sociedade contra as instituições, porque aí é complicado. Né? Pode não gostar lá do que faz o ministro Gilmar Mendes, do que faz o ministro Dias Toffoli, não é isso? Criticar ele de forma dura, ok, tudo certo. Agora, não pode tentar atropelar a instituição, porque as instituições é que garantem a democracia, porque é só por meio da democracia é que pode, uma hora chega o Lula ao poder, outra hora chega o Fernando Henrique, a outra hora chega o Jair Bolsonaro. As instituições precisam ser preservadas, sempre. Exatamente. Né? O Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, Ministério Público, isso é fundamental para que a democracia seja... Porque sem instituições, nós voltamos para a ditadura. Né? Na ditadura é o seguinte, não tem rede social não, tá bom?
Não tem rede social. Olha, são poderes quase ilimitados no presidente da República, o que é simplesmente terrível. E a gente tem aqui uma informação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que os deputados aprovaram projetos para ajudar o Estado no combate ao coronavírus. A Assembleia aprovou, né? Pois é, em primeira votação aí, além da redação final, os deputados aprovaram um projeto de lei que dispõe sobre a redução da alíquota de 7%, né, no ICMS, e também os parlamentares aprovaram o projeto de lei que estabelece medidas extraordinárias para a garantia de ofertas de produtos e insumos para conter a disseminação do novo coronavírus. É o que nós falamos aqui agora há pouco. Não, pois é. Na Assembleia, ele vai vetar. O Mauro Mendes, tudo indica que ele vai vetar isso aí. Pelo discurso dele, porque tem um valor de multa muito alto, né, de 10 a 50 mil. Está na Secretaria de Fazenda para analisar a situação. Como é que ele disse? Esqueci já o nome que é. Você acabou de dizer. Vício de iniciativa? Vício de iniciativa. Olha, vamos para o Porque isso daí ele diz assim, teria que ser não proposto, podemos, teria que ser proposto pelo governo isso, e não pela Assembleia. Ele diz assim, não podemos, no momento de grave crise, achar que muitas medidas voluntariosas, às vezes até bem intencionadas, possam ser aplicadas. Por isso pode trazer transtornos de outras naturezas. É isso que ele afirmou. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente, vamos mostrar aí esse assunto que o Lúcio falou, esse caos na saúde, a gente tem imagens muito fortes, daqui a pouquinho a gente volta, agora são 7h03. Voltamos com a notícia de frente, são 7h05. A gente estava falando aí dessa boa ação dos empresários, alguns empresários doando aqui dinheiro para poder combater essa pandemia. A gente perguntava, né, Lúcio, professor, cadê os barões e tubarões do agronegócio nesse momento em que a população mais precisa? Fica aí a pergunta. Eu quero só colocar aqui o vídeo que o Lúcio se referiu, falando de saúde ainda, mas falando do descaso. Um vídeo que foi feito dentro de um quarto do pronto-socorro, do antigo pronto-socorro de Cuiabá, na UTI infantil. Mostra aí um rato circulando dentro do ambiente, o que é pior, do lado da cama de um bebê internado. Vamos conferir esse vídeo. Exatamente, esse vídeo que tivemos acesso que chama a atenção dentro de uma unidade hospitalar, esse rato circulando dentro das instalações na região de uma cama, onde um paciente estava ali recebendo os cuidados médicos. Ao meu lado, Adeildo Lucena, ele que é diretor de comunicação do Sindimed e acompanha essa informação. De que forma que o sindicato recebeu esse vídeo e essa reclamação, uma forte denúncia, na verdade, né? Isso já é de longa data, as condições do pronto-socorro velho. Nós temos essa preocupação, isso foi dentro da UTI pediátrica, né? A gente tentou preservar ao máximo as imagens das pessoas e a gente tem pombos lá dentro. Se você vê rato durante o dia, você sabe que a infestação é grande. Tem pombos também dentro dessa unidade hospitalar, né? O pronto-socorro, que hoje não é nem considerado terciária, mas foi designada, para que dê assistência aos pacientes com portadores de coronavírus, né? Então a gente fica preocupado, esse hospital não tem essas acomodações necessárias. Se a gente pensar em termos de UTI, os respiradores da UTI são respiradores obsoletos e não tem respiradores novos até agora. E a grande preocupação, os profissionais do pronto-socorro estão desprotegidos. Não tem luva, não tem o que a gente chama de equipamento de proteção individual. Isso não tem, as máscaras não tem, se precisar usar capote, isso quanto mais a epidemia chegar, mais grave vai ficar e nós vamos ter casos de transmissão dentro dos profissionais de saúde. Nós já temos médico no Brasil internado, nós temos no exterior morte de vários médicos e outros profissionais de saúde, então o pessoal precisa, acima de tudo, capacitação, melhorar, acelerar essa capacitação de todos os profissionais, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, proteger esses profissionais. Cada profissional desse que vier a ter o coronavírus vai desfalcar a equipe e a gente já tem a preocupação com os médicos mais na população de risco, idosos com doenças crônicas. Então é uma preocupação muito grande. O que está dizendo não é verdade, nós não estamos preparados se essa epidemia realmente vier com força. Ratos são roedores.
Em uma situação de algum equipamento de respiração, se acaba que esse rato rói algum fio, algo assim, quem está recebendo o atendimento acaba ficando sem esse equipamento, né? O rato em si já é um grande problema e transmite doenças, né? Muitas doenças, né? Sim, e a gente pensar bem, em casa um rato já é um desespero. Imagina numa unidade de terapia intensiva, né? Uma unidade de terapia intensiva da pediatria. Então esse local é o local que está destinado a receber os pacientes de coronavírus. Lá não tem condições, muitas pias não funcionam, né? E a gente vê falta de medicamento, falta de luva. A gente não está dando conta sequer do atendimento de rotina. Imagina na questão de uma epidemia. Nós recebemos essas imagens e, é claro, sempre o nosso jornalismo, ouvindo todos os lados, ouvindo o Sindmed, ouvindo também as pessoas que estão ali em busca de atendimento e estão convivendo com esta situação semelhante à de abandono dentro de uma unidade hospitalar aqui em Cuiabá, na capital do estado. Olha, em nota, a Prefeitura disse que vai providenciar a desratização do antigo pronto-socorro. Lúcio, seu destaque. O meu destaque é o seguinte, é que o presidente da AGERO, Fábio Calmon, pode perder o cargo dele antes de terminar o mandato. E é bom lembrar o seguinte, que o presidente da AGERO, ele vem aí num trabalho aí de combate a uma certa máfia do transporte intermunicipal aqui em Mato Grosso. E como é que é essa história? É que o mandato do presidente da AGERO, ele é de 4 anos. Aí ele assumiu o mandato de um outro gestor. E o entendimento que teve, à época, foi o seguinte, há uns 2 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, é de que, apesar de estar assumindo a AGERO no lugar de um outro gestor, o mandato dele seria, sim, de 4 anos. É isso que acontecia lá até 2014, né? Só que o entendimento está mudando. O entendimento que existia antes era o seguinte, José Vitor Gargaglione, né, o então procurador, explicou que se no período de 4 anos a presidência da AGERO ficasse vaga, numa renúncia, por exemplo, o substituto do cargo teria outros 4 anos à frente da agência e não apenas até completar o mandato. Com base nesse entendimento, Fábio Calmon deveria ficar na função até 2022. Mas agora o governo do estado está mudando o entendimento, né? De que Fábio Calmon não deve ficar mais os 4 anos e que deveria sair no mês que vem, no mês de abril, ao invés de ocupar a função lá de presidente da AGERO até 2022. E o seguinte, ele denunciou recentemente que estava sendo ameaçado de morte, porque está tentando aí moralizar o transporte intermunicipal, melhorou o serviço que era prestado, diminuiu o preço das passagens, em alguns casos diminuiu bastante. E aí o seguinte, tem uma manifestação aqui dos advogados de Fábio Calmon, né? Eles fazem a defesa de Fábio Calmon e suspeitam de uma manobra. Eles colocam o seguinte, que essa virtuosa ação, né, do presidente da AGERO, provavelmente do caso aí de tentar moralizar o transporte intermunicipal, segundo os advogados, está incomodando. Os advogados são Márcio Faleiros da Silva e Fabiano Alves Zanardonça. Essa ação do presidente da AGERO estaria incomodando alguns figurões que controlam o transporte intermunicipal. Se necessário for, dizem os advogados, ajuizaremos as medidas judiciais cabíveis para o caso, com o objetivo de que o atual presidente da AGERO, Fábio Calmon, permaneça no cargo pelo período legal de 4 anos. Agora, o que chama a atenção é por que é que mudou o entendimento depois de tanto tempo. Quer dizer, por que é que mudou o entendimento? Aí a desconfiança que existe é porque tem muitos empresários do transporte intermunicipal que estão se sentindo muito prejudicados e são o seguinte,
são empresários, empresas que estavam atuando aí há 20, 30 anos, faziam o que bem entendiam no transporte intermunicipal e que estão se sentindo incomodados e prejudicados. E esses empresários mantêm uma boa relação com várias esferas do poder aqui em Mato Grosso. E aí, essa é a desconfiança. Vai mudar o presidente da AGERO, porque ele está incomodando empresários que estão se sentindo prejudicados e que foram, inclusive, denunciados pelo presidente da AGERO? Essa aí é a pergunta que espera uma resposta. Certo. Vamos então, Lúcio, professor, obrigada, bom dia. Obrigado a você, Nayara, ao Lúcio, a todos os nossos telespectadores. Obrigada, Lúcio, bom dia. Bom dia. Bom dia, a gente volta amanhã com a Notícia de Frente. Você confere toda a cobertura sobre o coronavírus na nossa programação.